Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa, ao nosso podcast sobre direito médico veterinário. Meu nome é Renata Arruda, eu sou advogada, sou especialista em direito médico e o nosso objetivo aqui é trazer sempre assuntos muito importantes para a medicina veterinária, sobre medicina veterinária, direito, gestão e, obviamente, partindo daquela premissa que eu coloquei nos primeiros programas, eu sempre terei pessoas aqui para contribuir, pessoas que eu considero melhores do que eu. E hoje, obviamente, não seria diferente. A minha convidada é muito especial. Aliás, ela é minha vizinha. É algo que quase ninguém sabe. É uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. E vou pedir para que, obviamente, ela faça a apresentação dela para vocês. Antes dela se apresentar, eu queria dizer que ela é uma das pessoas mais tranquilas, mais no estado zen, que eu admiro muito. Na verdade, eu tenho muita curiosidade de saber como é que as pessoas conseguem, né, ter essa plenitude, né, como pelo menos transparece. E isso a gente vai abordar aqui, acho que tem muito a ver com o assunto que a gente vai colocar, que são os cuidados paliativos e os reflexos disso também na esfera judicial, nas esferas de processos éticos. Vamos abordar essa versão nessa percepção do cliente sobre cuidados paliativos, mas vou pedir para que a minha convidada se apresente, fale dela, que certamente fará isso melhor do que eu. Muito obrigada, doutora Caroline Torres, por ter aceitado esse convite. Eu sei que a sua agenda é muito cheia. Você, além de uma empresária, médica veterinária, é mãe. E, nesse momento, a sua bebezinha tem 9 meses, além do Hector, a Isabelle, e o Hector, que tem 5, não é isso? 6? 6 anos. A gente sabe como é difícil a gente abrir um espaço na agenda. Então, por isso, me sinto muito honrada pela sua presença. Muito obrigada por ter ajustado. Eu sei que daqui você ainda vai sair, tem outros compromissos. Então, está brilhantando aqui, tenho certeza que vai contribuir muito para vocês que estão assistindo. Fale um pouquinho de você para quem não te conhece, da sua empresa, da sua história e depois do que a gente vai abordar, que são os cuidados paliativos. Obrigada. Obrigada pelas palavras, obrigada por me achar zen. É só uma fachada. Não, mas assim, as pessoas falam muito isso, eu busco talvez alinhar as duas coisas, a verdade, um dia chega. Mas lá dentro é um caos relativamente controlado. A gente estava conversando, né, agora há pouco, o quanto eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Sim. E desde sempre, né? E acho que isso já foi ter motivos de falas na minha terapia, né? E as pessoas julgam a gente por fazer muita coisa como se isso adoecesse a gente. Sim. E muitas vezes eu acho que não é o que me adoece, né? Então, tudo começa lá atrás, quando eu entrei na USP, né, para fazer faculdade de veterinária. E eu já tinha essa determinação de ser veterinária desde pequenininha, desde 5 anos. Eu fico vendo meu filho com 6, eu já sabia que eu queria a minha profissão já antes. E aí, cresci com isso. Todo mundo me conhecia por gostar de animais, por gostar de bicho, né? Meu marido me chama de Mogli. Porque eu sou aquela que abraça a árvore, que fala com o bicho, que... eu esqueci de mencionar, se além disso tem um gato e 2 cachorros, não é isso? 2 gatos. 2 gatos. 2 cachorros. Eu lembro de um. É que um é quase uma múmia, tem 19 anos. Nossa, então ele tá passando a categoria já. Que legal. Eu falo que o Zezão, dia ele vai sublimar, ele não vai morrer, entendeu? Que legal. E aí, vim da faculdade, fazendo um monte de coisa, iniciação, já trabalhando com dor. É uma coisa que eu gostava bastante de cuidar dos animais, Fui para anestésio, não me encontrei muito, porque eu fui trabalhar, na verdade, com anestesia experimental, que é uma coisa super legal, super high-tech. Eu falo que, assim, eu aprendi coisas... Não sei nem o que é isso. Dentro da medicina, né, a experimentação de alto padrão, cardiotorácica, são feitas em animais. Então, tem um médico veterinário envolvido. Eu trabalhava com isso no doutorado. Daí, saí, terminei, mas já estava engajada, obviamente, com acupuntura, reabilitação, que era ali. E depois de uma longa, né, jornada aí dentro da reabilitação, eu conheci os cuidados paliativos, né? Eu fui
sem querer, na verdade, para essa área, porque eu achei um curso que era Cuidados Paliativos e Tratamento da Dor. Como eu falei, já gosto disso, eu quero me especializar mais, vou fazer essa pós. E aí eu me deparei com os cuidados paliativos. Que legal. Porque, assim, me arrebatou, né? Dentro do que eu sou acupunturista. Eu tenho já uma coisa do cuidado e ficar muito tempo com uma família, um paciente. E aí, durante as aulas de cuidado paliativo, eu falava, mas eu faço isso. Poxa, mas eu já faço isso. E aquilo foi... Olha, só que eu não sabia que tinha um outro nome. E aí, fui convidada para coordenar a pós que eu fiz. E a gente está aí indo para a 4ª turma agora no segundo semestre. Então, a gente vai para a 4ª turma de cuidado paliativo e tratamento da dor em cães e gatos. E é uma área, assim, apaixonante. Eu falo que é a pós-graduação que todo médico veterinário tinha que fazer. Tá. E nisso tem a Flor de Lótus. Tem a Flor de Lótus. Que está concorrendo agora a um prêmio, não é isso? Lá em a nossa unidade de Guarulhos, a gente está concorrendo ao melhor do ano, né? De clínica de reabilitação veterinária. Que legal. Acho que é muito importante a gente separar isso, porque eu, como leiga, eu muitas vezes tenho dificuldade de entender exatamente o que são cuidados paliativos. Então, é comum até que eu me veja confundindo. Eu sei que um está meio que dentro do outro, mas você consegue resumir? Porque talvez a gente tenha também aqui pessoas como eu, que são leigas e clientes de vocês assistindo. O que são cuidados paliativos? Qual é a diferença para essa reabilitação ou para a medicina veterinária integrativa? Vou te dizer, Renata, que não é a leiguice, né? Não cabe só aqui aos que não são médicos veterinários, tá? Colegas não sabem distinguir uma coisa da outra e não sabem, muitas vezes, o que são os cuidados paliativos e em que momento indicar. Isso é bem importante, é bem interessante que a gente trabalhe isso dentro da própria medicina veterinária para a gente ter, inclusive, um campo maior de respeito dessa área, né? Porque é justamente um trabalho que ajuda o trabalho dos outros, ajuda o trabalho do médico veterinário. Então, hoje, qual é o motivo da semelhança? Medicina integrativa, ela integra os cuidados médicos com os cuidados com o paciente, com os cuidados com a equipe. Então, a gente tem família, né? No caso do animal, a gente tem o tutor, a família do tutor, o paciente em si e a equipe de cuidadores. É um tripé de cuidados. E a medicina integrativa é uma prática em que une várias técnicas que sejam cientificamente comprovadas, né? Então, que elas tenham eficácia, que elas tenham base técnica e visando bem dessa tríade, que é a tríade do cuidado com o paciente, a família e o cuidador. O cuidado paliativo é super semelhante, só que ele está dentro da medicina integrativa. Então, está contido, né? Não tem nada a ver com a reabilitação. Não, mas a reabilitação, ela pode ser uma das ferramentas da medicina integrativa, ela também pode ser uma das ferramentas do cuidado paliativo. O cuidado paliativo, ele tem a ver com um momento da vida daquele paciente, daquela família. Entendi. Um animal, ele pode realizar uma reabilitação e receber alta e viver muito bem aquela vida sem um contínuo cuidado. Uma vez que ele entra em cuidado paliativo, ele já tem um problema crônico e normalmente progressivo. Então, é esse o nosso paciente, né? Ele não é um paciente que está, por exemplo, na terminalidade, que a gente fala, né? Ele não está necessariamente nesse momento de vida. A gente brinca muito isso, né? Lembrar que ele ainda está vivo. Sim. Né? E há quanto tempo você tem a Flor de Lótus? E há quanto tempo a Flor de Lótus oferece esse tipo... Porque, de novo, como eu acredito que é um assunto ainda embrionário para todo mundo, obviamente para o cliente também.
Então, há quanto tempo existe a Flor de Lótus, que você trabalha exclusivamente com isso, com a medicina veterinária integrativa, com um centro de reabilitação? E queria a sua percepção, desde o início do seu trabalho, para o dia de hoje, uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que vem aqui. A sua percepção sobre a pessoa do cliente. O que esse cliente, embora ele ainda não conheça exatamente tudo o que vocês fazem, você acredita que esse cliente tem mudado? Ele está mais exigente, ele está mais consciente? Que tipo de mudança esse perfil do cliente fez com que você também alterasse a sua rotina? A Flor de Lótus em si, ela existe há 13 anos. Tá. Então, reabilitação, a gente começou lá atrás com acupuntura, e aí foi junto à fisioterapia, e aí a gente foi agregando técnicas de ozônio, algumas coisas mais avançadas como terapia celular, a parte toda de injetáveis, né, que a gente utiliza junto com a acupuntura, por exemplo. Então, tem essa parte, né, e a gente tem, acho que há uns 2 anos e meio, o cuidado paliativo dentro da gama de atendimentos, né? E é algo que está aos poucos crescendo. Não é uma indicação que a gente recebe de vários locais, né? A gente recebe, às vezes, mais convite para falar sobre em revistas, em entrevistas. A gente agora tem acho que vai fazer uma filmagem um filme mesmo, né? Sobre alguns cuidados com animais. Então, é algo que a gente tem aí essa característica. Mas, por exemplo, o tutor em si, ele não busca sozinho, né? Muitíssimo difícil um tutor ligar para a Flor de Lótus, por exemplo, e pedir uma consulta de cuidados paliativos. Porque as pessoas não entendem exatamente o que é. Sim. E desde né, do começo, lá dos primórdios, o médico veterinário que antes tinha um pouco mais de flexibilidade com esse cliente, eu percebo que cada vez mais a gente precisa, sim, tomar alguns cuidados, porque, sim, as pessoas estão mais exigentes, sim, elas estão mais informadas. Tá. Mesmo que não totalmente sobre cuidados paliativos, mas em geral... geral. Isso também já chegou para você? Sim, sim. Eu percebo muito isso. Assim, eu falo que os clientes de 10 anos atrás eram completamente diferentes dos clientes de hoje. A forma como a gente se relaciona continua muito parecida, é muito próxima. Quem busca reabilitação, quem busca cuidar do seu animal dessa forma tão mais próxima, tão individualizada, geralmente já é um cliente diferenciado, né? É diferente daquele cliente geralzão, né? Que leva no hospital uma vez. Quando está passando mal. Quando está passando mal, para tomar uma vacina, né? Uma coisa assim. Então, seu cliente já é o cliente toda semana. É verdade. Não é uma disponibilidade que qualquer pessoa, né? É algo que eu às vezes me coloco nesse local. Meus cachorros fazem reabilitação, e agora que eu tô com uma bebezinha de 9 meses, eu tive que parar a reabilitação dos meus cães, porque eu não consigo encaixar na minha vida algo que seja semanal ou algo que tenha essa necessidade. Difícil. Então, é um jogo difícil de encaixes. E aí, dentro disso que você está falando, embora esses clientes estejam mais exigentes, na minha rotina, aí eu vou levar, obviamente, praticamente tudo por esse viés, né? O viés do risco jurídico, das repercussões de desgaste, que isso está acontecendo mais na medicina veterinária. Mas na minha rotina, a forma como eu enxergo isso, não só porque conheço vocês, mas porque também já passei por isso como cliente, e como advogada, com quem trabalha apenas para a medicina veterinária, na minha atividade, eu vejo poucos problemas relacionados à rotina de reabilitação ou cuidados paliativos. Cuidados paliativos, então, sinceramente, eu nunca nem vi. A que você atribui essa... Embora os clientes estejam mais conscientes, mais informados, isso em geral, né? Acho que para qualquer classe. Mas a que você atribui... de novo, isso não é um dado, né, estatístico real, é a minha percepção apenas.
Mas a que você atribui? Porque eu acredito que você também não tenha tido nunca nenhum reflexo dessa natureza. Embora isso não seja crachá, cuidado, gente. Isso não é crachá de incompetência, não. Conheço excelentes profissionais que foram processados. Cuidado só apenas com esse rótulo, né? Foi processado, então é ruim, não. Mas eu acredito que isso nunca tenha batido na sua porta. Espero que nunca, de fato. Mas a que você atribui essa minha percepção? Por que vocês acabam tendo menos problema, menos exposição em rede social, menos processo judicial, menos processo ético? Dentro do... Bom, a gente tem um cuidado, né, Renata, desde sempre, com uma questão de comunicação. Eu acho que mora aí a grande chave da coisa. Uhum. A gente se comunica com os clientes de uma forma muito clara, muito objetiva, muito transparente. No cuidado paliativo, para você ter uma ideia, no curso de cuidado paliativo, 1/3 do curso é só sobre comunicação. Ferramentas de comunicação, como comunicar notícias difíceis, técnicas de um momento em que você comunica, você entender se o cliente entendeu o que você está comunicando. Isso é sensacional. Né? Então, você capturar, você resgatar coisas que foram faladas ao longo da sessão. Algo que eu faço particularmente e que eu ensino a equipe a fazer. Por exemplo, a gente, às vezes, vai... mesmo quando não é uma consulta de cuidado paliativo especificamente, óbvio que, como eu tenho esse background, eu uso ele em qualquer situação. Eu falo que uma vez que você vê e aprende determinadas coisas, você não consegue mais escapar. Exatamente, isso é muito bom, né? Eu falo, às vezes nem tanto, né? Tá. Mas, de forma geral, quando você quer passar algumas informações e sabe que aquilo é dolorido Sim. de falar. Eu estou falando que um animal, muitas vezes, tem uma condição crônica, tem uma condição progressiva, né? Uma artrose. As pessoas colocam num local, às vezes, de uma mesmice. É só uma artrose. Poxa, mas se coloca no lugar dessa pessoa. É um animal que entrou no meu consultório, eu falo isso para os alunos, ele entra no seu consultório saudável. E você torna ele um animal doente. Para muitos clientes, eles esboçam isso. Eu falo... Meu animal não tinha nada, agora vocês me trouxeram um monte de informação ruim. Exatamente. Entendeu? E quando vocês colocam no lugar desse tutor, né? A minha cachorra, por exemplo, ela vai fazer 13 anos. É o amor da minha vida. Eu falo que é a minha alma gêmea canina, né? E aí, eu vou fazer check-up nela. O cardio, quando ele fala assim, ela tem uma valvulopatia, né? Ele fala um termo técnico porque, óbvio, eu sou da mesma área. Exatamente, Mas, assim, tem uma degeneração no coração. As pessoas têm ideia do que é falar isso para o tutor do animal, do peso que tem. Ele tinha um coração bom antes de entrar no consultório, né? Então, assim, quando eu vou falar sobre um processo que está acontecendo e acometendo, eu entendo que parte daquilo que eu estou falando vira aquele blá, 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 Sem blá. dúvida nenhuma. E a pessoa entrou em Nárnia. Tá em Nárnia. Eu não quero, muitas vezes, trazer ela para a Terra, porque ela precisa desse tempo Exatamente. dela. Mas eu tenho que passar a informação. Eu preciso falar. Então, eu vou falar uma vez, na segunda sessão eu reitero, né? E aí, o que eu faço? Eu faço um PDF super fofinho, com as coisas que a gente conversou. Envio para casa dessa pessoa. Maravilhoso. Porque, assim, tudo que aquilo blá, blá, blá que eu fui falando... Uma hora ela vai absorver ali. Uma hora ela vai pegar aquele PDF e vai olhar, olha... Porque o que acontece? Eu falo, o que te deixa aflito? Não saber do... Exatamente. Né? Não controlar a situação. Perdido. Então, chega no seu consultório uma pessoa querendo que você resolva um problema. E você sabe que você não resolve dando um remédio, que você não resolve apertando um botão, fazendo uma cirurgia, etc. É isso que o cuidado paliativo faz, a gente não resolve. Nem sempre a gente, na verdade, grande parte das vezes a gente não está buscando a cura. A gente está buscando cuidado. E são coisas diferentes. E aí eu tenho que mostrar para esse tutor, para essa pessoa, que, olha, existem 1000 caminhos. E se a gente estiver caminhando para esse rumo e não estiver legal para você, todo passo que a gente for dar, a gente pode voltar atrás e começar de novo. Eu acho que quando a gente conversa e se comunica bem,
muito difícil a gente ter esses atritos que levam aos problemas judiciais. E a sua equipe é treinada para fazer exatamente como você está falando aqui. Então, obviamente, um profissional tem autonomia, um é diferente do outro, Exato. mas vocês têm esse tipo de... Você treina a sua equipe para a importância dessa comunicação. O que eu acho, obviamente, eu acho que isso é fundamental, a comunicação, mas o que eu vejo dentro desse trabalho que você desenvolve, você já falou aqui. Você, às vezes, vê o cliente 3 vezes na semana. E o que você desenvolve com esse cliente é uma relação. Uhum. E é difícil, a gente, até o Marcos Couto fala isso, a gente não processa quem a gente gosta. Então, quando você cria um vínculo com esse cliente, fica mais difícil de ter atrito. Então, favorece já, embora isso acredito que seja bastante difícil, vocês sejam procurados como último recurso. Então, é aquele cliente que ele não vê mais saída e aí ele vai depositando todas as fichas dele no trabalho de vocês, até ele cair nessa real em que não há cura, ou em que a gente vai dar qualidade de vida. E é fácil falar isso para o cliente? Embora você tenha o domínio da comunicação, é fácil. Como é que eles aceitam isso? É uma negação ou eles estão confortáveis? Depende. 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 Isso é a resposta do direito. É a resposta. Eu falo que na medicina chinesa também, a resposta depende. Assim, a comunicação, né, essa questão, a gente faz o treinamento, a gente reitera, né, com a equipe. É óbvio que eu tenho hoje na minha equipe, eu e mais uma pessoa que atuamos, né, dentro como paliativistas, e a gente faz os treinamentos em pílulas, porque a gente não dá uma pós-graduação inteira, apesar da gente, dentro da Flor de Lótus, a gente tem essas parcerias em que eles têm 50% de desconto, por exemplo, para fazer que legal, que legal. Né? Então, quem tem essa... Incentivo. É um incentivo. Porque as ferramentas, eu não gosto, não vou fazer, não vou trabalhar com isso, mas as ferramentas que o cuidado paliativo te dá, elas são úteis para tudo. O intensivista que está lá dentro do hospital, que tem uma relação em momentos bem delicados, mas pequenos, com o tutor, que não tem essa relação que a gente tem de proximidade, ele é uma pessoa que utiliza esses conhecimentos. O clínico do dia a dia. Então, assim, é muito fácil você conseguir transpor isso para o seu dia a dia dentro da medicina veterinária, dentro dos seus cuidados, até da própria vida. Eu falo que, assim, muda a nossa relação com a família, com amigos, né, com a gente mesmo. Mas é para todo mundo, Carol? Eu sei que estou mudando um pouco da nossa rota, mas você acha que isso é para todo mundo? Porque... Se eu falar para você meditar... não vai dar certo. Também não é para todo mundo. Não vai dar certo. Porque então, eu não assim, sou zen como você, entende? Eu tenho... Não, mas perfil tem um caminho. Um pouquinho diferente. Mas assim, tudo, né, tem... Por exemplo, eu brinco que tem formas de meditar. Eu, às vezes, desço com os meus cachorros para caminhar à noite e aquilo, para mim, é uma meditação. Tá. Porque eu sou agitada. Pode ser. Não. E eu preciso meditar em movimento. Entendi. Não é algo que eu fique parada ali. Não. Porque, o meu perfil é um pouquinho diferente do seu. Mas o que você está falando, para mim... É questão de comunicação, isso esbarra em dever legal, isso é totalmente compatível com o dever legal, com o dever ético de informar. Uhum. E que, na prática, eu vejo isso acontecer muito com profissionais da tua área. Então, eles se comunicam muito bem. Então, fala assim, fulano fica horas com o cliente. Por que ele fica horas com o cliente e um outro veterinário não tem essa chance? Ou então não sabe fazer isso? Ou então, aquilo que eu ia falar, será que é para todo mundo? Tem gente que não gosta. Exato. Que não gosta de falar com o cliente. Então, eu pergunto, será que há um momento em que o veterinário vai fazer essa abordagem aí e falar assim, não, isso não é para mim, eu não consigo. Já viu isso? Já. Qual o perfil do que não consegue? Tem 2. Tem aquele que não gosta, né, de interagir, não é com o cliente, não gosta de interagir com pessoas. Uma pessoa muito introvertida. Isso. Aquela pessoa que a introversão dela chega num nível que ela prefere ficar com um livro. Sim, sozinha. Sozinha, trabalhar no computador. E você colocar essa pessoa para interagir com o cliente repetidamente. Para falar de notícias difíceis. Né?
é algo que vai drenar a energia dessa pessoa. Sim. Então, ela tem que fazer, na verdade, essa percepção, Que legal. porque isso é algo que adoece a gente, Sim. né? Não é à toa que a medicina veterinária está doente. Exatamente. A gente tem falado Muito muito importante. disso. Porque a gente não entende quem a gente é antes de mais nada, né? Então, conhecer a gente, conhecer que você é introvertido, por exemplo. Eu passei a minha vida inteira com todo mundo falando que eu era tímida. Eu também. Você acha que eu sou tímida? Não. Mas eu sou introvertida. Introvertida. Isso talvez você seja um pouco. Muito pouco. Agora eu tô bem no limite ali. Agora, até passei um pouquinho no último teste que eu fiz. Eu até tô mais extrovertida, Isso. mas assim, Que legal. eu perco energia. Num sim, ambiente sim. muito agitado, Sim. com muitas pessoas me pedindo informações ao mesmo tempo. Sim. Então, dentro do que eu faço, minha consulta é calma. Eu brinco que o estagiário comigo, ele descobre rapidinho se ele gosta ou não da minha área. Porque se ele começa a bocejar, olhar o celular, né? Mesmo não podendo, mas olhar o celular, ficar ali viajando e não tá prestando atenção no que está acontecendo, ele não gosta desse movimento, de ficar calmo, de ter um momento com o animal, com o tutor. Essa é um tipo de pessoa. Exatamente. E tem muitas. E tem o que adoece, né? Então, tem aquele que não gosta de gente, que não gosta de interagir, e tem o que adoece. Então, é aquela pessoa que se doa demais. É aquele doador universal, aquela pessoa que não impõe limites. Porque, nesse momento, a pessoa, ou a família inteira, muitas vezes, está adoecida, passando por um luto. Mesmo antes da morte, existe um luto antecipatório, né? Uma pré-morte. Isso. E Já às vezes é é um luto de anos. A gente coloca as difícil. coisas como se fosse, né? Eu brinco do meu gato, né? Mas eu vivo um luto com ele há mais de ano, porque a minha gatinha, que foram adotados em conjunto, ela morreu com 15. O Zé tem doença renal crônica desde os 10. Nossa. Se você faz os exames, se você vê ele, todos os problemas que ele tem, você fala assim, ele não é incompatível com a vida. E, no entanto... Tá lá. Pula, rouba a comida da mesa. Nossa, que bom, que legal. Então, assim, é um luto antecipatório. E aí, a pessoa que não sabe lidar com isso, eu falo, óbvio, não é assim, ela não pode trabalhar com isso. Mas quem faz após e não se cuida, não olha para dentro, não faz terapia, não tem esse autoconhecimento, a chance dela não saber o limite dela e passar desse limite é muito grande. E daí a pessoa vai adoecer e ela vai sair, seja da especialidade, seja da até veterinária, da medicina veterinária. Não por não ser bom profissional, não por não estar, né, fazendo um bom trabalho, mas por não dar conta. E vocês lidam mais com morte ou não? Porque... é difícil, né? Porque se a gente fala de cuidados paliativos, muitas vezes esse animal vai viver muito pouco. Ou vai viver anos, mas não tem cura, né? Você não vai dar aquela, olha, que bom, tá de alta. Porque não tem alta aqui, né? Exato. Isso também não é mais difícil para o veterinário? Não coloca ele nesse risco de perder o limite? Aí, perdendo o limite, obviamente... Eu estava assistindo a palestra da Joelma, ela falava isso. Sob estresse, sob uma angústia muito grande... há um facilitador para erros. Sim. Então, ele vai falhar. E, obviamente, em cima de uma falha, há maior risco jurídico e ético. Isso chega para vocês? Porque é um assunto muito novo. Você falou que a sua pós foi a primeira que você terminou em 2019. Então, eu conheço excelentes profissionais também nessa área. E eles têm muito o seu perfil. E eu não sei se é uma coincidência. Porque eu estou perguntando, é para todo mundo. E esse pacote de lidar com o paciente que você vai perder. Isso não é muito dolorido? Eu imagino que como veterinário eu não conseguiria. Como é que vocês trabalham isso? Uma coisa que eu acho que a gente aprende na pós e depois, com o tempo, e me ajudou muito, não é brincadeira o quanto a pós em si me ajudou a ressignificar a minha medicina veterinária. Que legal. A gente faz faculdade para cura. A gente faz faculdade para cuidar da doença. E aí é que mora o problema, e aí é que mora o perigo. A gente não consegue evitar a morte. Quando a gente encara que a gente perde, essa palavra que você usou é o que eu escuto às vezes dos alunos. Eu perdi um paciente. Não, ele morreu.
E você entende que são coisas diferentes? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa imputa a culpa em você. Exatamente. Eu perdi, perdemos. Eu perdi. Eu não consegui salvar. Isso. E, gente, quando a gente entende que a morte faz parte da vida, e a gente consegue acompanhar esse final de vida, levando isso em consideração, muda a perspectiva da coisa. Porque eu brinco assim, o pessoal fala, mas então é tudo leve, é light, você tem que ser muito bom tecnicamente. Eu falo assim, para você fazer algo, você tem que saber o que você está fazendo. Para você não fazer algo, você tem que saber o dobro. É esse o ponto. A gente, no cuidado paliativo... no cuidado paliativo, a gente aprende a não fazer. E aí é que mora... Nossa, daí eu tenho 800 perguntas desse não fazer, Carol. Tá muito difícil de segurar o roteiro aqui, porque você tá falando coisas que a gente voa nisso tudo. E aí, segura esse do não fazer, porque eu já tenho uma pergunta muito importante sobre isso. Mas agora falando, ainda na rota do veterinário que trabalha com isso... no relacionamento que ele estabelece com o cliente, um relacionamento, um vínculo. Às vezes, eu sei que ele tem que tomar cuidado para não ultrapassar o profissional, o pessoal, mas tem um vínculo afetivo mesmo, uma relação de confiança muito forte. Esse profissional, ele é um pouquinho mais descuidado daquilo que veterinário chama de burocracia. É o perfil que, eu sei que não vou ter muito problema, o cliente é meu amigo. Isso acontece não só nessa área, né? Então, é um prontuário que normalmente ele é preterido, a anotação não existe. Às vezes isso é na casa do cliente. Quantas vezes eu ouço, o atendimento foi em domicílio, então por isso que eu não fiz prontuário. Sendo que ele desconhece que não tem exceção ao não preenchimento do prontuário, ele existe. Então, tem que preencher. Então, talvez essa percepção de que nada vai acontecer porque o cliente gosta de mim e há efetivamente esse amor mútuo aí, ele deixa de oferecer documentos para assinar, ele descuida um pouco dessa parte que é obrigatória. A gente não está falando aqui de uma opção, de uma liberalidade. E eu vi já isso acontecer algumas vezes nesse perfil de que tem mais contato. Você vê isso ou aí continua sendo uma luta? Eu vejo essa coisa do... E aí a gente pode ampliar, né? Assim, dentro do zen, né? A pessoa que é mais zen, de forma geral, eu acho que ela não tem essa... Às vezes eu acho que não tem nem a noção do que precisa ser feito, né? Eu acho que falta ainda no veterinário o entendimento de que um preenchimento de um relatório, de um prontuário, faz parte do trabalho dele. Exatamente. Então, eu medi temperatura, eu vi frequência, eu vi mucosa e eu anotei o que eu vi. É isso. Eu termino meu trabalho quando eu acabo. Isso, né? Isso, não é amanhã. Não é. E assim, esse é um problema, acho que crônico, né? Mas eu acho que nessa área, justamente por esse relacionamento, até pelo ambiente... O atendimento domiciliar, isso, né? Favorece. E eu falo assim, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A gente ter um relacionamento próximo com os clientes e manter o profissionalismo é totalmente factível, é totalmente compatível. E é saudável, né? Porque eu escuto muito o meu sócio falando, né? Assim, que ele é teu amigo até o momento em que você faz algo... Você quer dar nome pro seu sócio? O doutor Uber, né? É o marido dela. Marido, sócio. Eu adoro viver perigosamente. E ele fala muito isso, né? Que o teu cliente... ele é teu amigo até você fazer algo que ele desgoste. Discorde. E nessa situação, quando você tem o profissionalismo, você tem a abertura, você tem uma amizade, né? Eu nem sei se eu chamaria de amizade. Sim, não, também não. Eu acho que uma vínculo. Relação de vínculo próxima. Vínculo, eu tenho clientes que eu atendi por mais de 10 anos. Você imagina o que é você vivenciar a vida da pessoa semanalmente por 10 anos. Eu acho que eu sei mais da vida dessa pessoa... do que muita gente. Da família. Eu vi a filha entrar na faculdade, terminar a faculdade. Legal. Entrar em relacionamento, casar. O filho ter filhos.
Então, assim, é uma vida que eu vivo junto. Não, e eu vejo muito veterinário que trabalha em domicílio, até porque eu estive com uma pessoa da sua equipe durante um bom período indo na minha casa. Ela, Renata, a gente almoça com o cliente. Então, o cliente está esperando a gente para comer. E às vezes é essa companhia mesmo. Sim. Não que vocês sejam obrigados, né? Mas acaba fazendo parte da rotina de vocês. Então, fica parecendo que é sempre... Tudo nunca vai dar um Tudo problema. cor-de-rosa, Isso. né? Aquela coisa... E que a gente sabe que é difícil, não estou falando que é fácil, mas é uma rotina menos atribulada de problemas do que trabalha no hospital, por exemplo, veterinário. Então, aí acaba muitas vezes quando a gente vai questionar algo, aí não tem anotação, não teve assinatura. Vou te dar um exemplo de algo que eu vivi. Não é algo que eu vivi dentro da minha empresa. Tá. Mas eu tinha uma colega veterinária recém-formada, Tá. e ela me conheceu dando algumas palestras e tal, e a gente trocou uma figurinha, conversava com ela pelo WhatsApp. E aí ela estava fazendo curso de medicina chinesa, e começou a fazer uns atendimentos em domicílio e tal. Um dia eu estava num congresso, eu me lembro que tocou meu telefone e eu atendi, ela estava em pânico. Ela falou, ai, Carol, eu sei que vocês entendem um pouco mais dessa coisa jurídica, que vocês se preocupam lá na Flor de Lótus, eu queria muito pedir a sua ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, olha, eu fui na casa de um tutor, atendi o paciente, depois de uma semana, o animal está apresentando diversas lesões na pele, e o tutor disse para mim que a culpa foi minha e que as agulhas é que levaram a isso. E aí eu falei, mas você explicou tecnicamente que não tem essa possibilidade, que isso talvez... Você avaliou o animal, de repente, né, Não, eu estou em pânico, ele está falando que vai me processar, porque aí é aquilo, né? Ela não criou um vínculo, não deu tempo, ela fez um atendimento. Não deu tempo. Ela não tinha material. Eu falei, você tem isso por escrito, foto, alguma coisa? Não. Eu não sei como terminou. Sim. Neste caso, eu sei o que virou. Ela não atende mais. Quando eu falo isso, Carol, trabalhar... mas aí eu sou assustadora, né? Renata, tá assustando, não é bem assim. O dano psicológico é muito muito pesado. Eu nem sei se realmente o cara... Não, é só acusação, é só possibilidade. Exatamente. É só ameaça do cliente. Isso já causou um impacto muito grande no psicológico. Não são de todos. Tenho clientes meus que tá rolando processo, ele totalmente descansado. Mas é a minoria que é assim. Eu digo que a pessoa super bem resolvida. Mas a maioria não gosta dessa avaliação externa te ameaçando, te criticando, Sim. dizendo que você é incompetente. Muitas vezes isso é verbalizado. Então, essa é a maior dor. E sem um cuidado, um armazenamento de documentos, como é que ela comprova aquilo que ela fez? Então, a dor de cabeça se torna muito maior. E é isso que é importante a área saber. É sensacional, vocês quase não vão ter problemas. Mas é importante não se deixar de se resguardar daquilo que é obrigatório. Uma questão que aconteceu na empresa, na minha empresa especificamente, a gente escutou de um colaborador que saiu, né, no momento do desligamento, que a gente antes era um Shangri-La para ele. E que a partir do momento que a gente começou a fazer todo o processo de estruturação, profissionalização, toda a parte jurídica, toda a parte de papel, contratos, isso desmoronou. Então, por isso que ele estava pedindo desligamento, porque ele não se via mais trabalhando numa empresa que agora era uma empresa certinha. Mais profissional. Então, me custa, né? E não foi só ele, no fim, mas me custa muito estar nessa situação. É óbvio que eu gostava muito da situação que eu tinha antes de não pensar. Nisso. Né? Nas possibilidades ruins. Eu falo, a ignorância é uma dádiva. É uma bênção. Só que o momento que você entra em contato com o conhecimento, você deixa de ser ignorante. Isso. E aí você passa a viver dentro de uma situação de risco. E quando eu sou a dona da empresa, você tem que preservar. O meu risco é o maior. Exatamente. Então, é uma situação em que a gente precisa, assim, eu falo muito isso, gente, a medicina veterinária, ela precisa se profissionalizar. Precisa. Em todos os aspectos. Até porque há muita reivindicação medicina tem que ser valorizada, ninguém valoriza a gente. Eu pergunto, você está fazendo a sua parte? Exato. Vamos começar fazendo a sua parte direito. É aqui, né? Vamos fazer a nossa parte direito para a gente reivindicar mais.
Mas aí, quando a gente vai ver, tem gente que desconhece do que é realmente básico. Isso vai ser tema que a gente vai colocar no ar para vocês, do que é o básico. Então, fica muito complicado, né? Porque o exercício profissional não é só ser bom tecnicamente, embora tem gente que nem isso é, né? Mas esse não é o nosso foco. Ser bom tecnicamente é sua obrigação, mas não é só essa obrigação. Então, tem que conhecer aquilo que você tem. Você acabou de dar outros exemplos que não são obrigatórios, mas se conhecer, partir do princípio que sem esse autoconhecimento, fazendo uma terapia, vai ficar mais difícil, porque é uma profissão mais difícil mesmo. Então, tem muitas outras situações que vocês precisam conhecer, não só para melhorar a tua atividade, mas como o exercício profissional por ser obrigatório. Então, Exato. isso não é o que eu falo, não é negociável. Alguém falou assim, olha, não preenche prontuário. Eu falei, olha, isso não é negociável, que não está em jogo. Vocês têm que preencher prontuário. E aí, voltando para o cliente, eu queria te perguntar algo para a gente chegar aqui na finalização. Os clientes estão mais informados, estão mais críticos, estão mais exigentes. No perfil de vocês, embora haja muito vínculo, com risco menor, obviamente, a gente ainda tem aquele cliente que, por desconhecer ou porque está pagando, tem aquela percepção de resultado, eu quero uma garantia de resultado. Paguei 20 sessões, doutora Carol, mas não teve evolução. Quero meu dinheiro de volta. A gente sabe que esse cliente existe, ele tá mais consciente. E também está consciente, aquilo que eu já falo há 5 anos, da obrigação de vocês de informar. Então, ele já vem hoje no processo exigindo a informação completa e por escrito. Então, não é a Renata apocalíptica que está falando, isso já chegou, né? Então, cadê a informação? Por quê? É aquilo que o Uber disse. Quando vem o problema, aparecem as situações lacunosas da atividade de vocês. Não teve registro, enfim. Já aconteceu, levando a pergunta para você agora, na sua rotina, no seu dia a dia, de você olhar um caso e falar, puxa vida, esse cliente devia ter sido apresentado aos cuidados paliativos antes. Ou então o próprio cliente virar e falar assim, puxa vida, doutora Carol, eu queria ter conhecido isso antes. Você já viu, ou o cliente já expôs isso para você? Isso é comum? Diversas vezes. Ai, que triste. Muitas vezes num papo de consultório em que eu estou cuidando de um animal, mas ele já teve um contactante, por exemplo, que faleceu. E a pessoa ficou sabendo, ou está ali fazendo, às vezes, reabilitação, não está, né, fazendo acupuntura comigo, por exemplo. E aí, a gente conversa e eu vou falando um pouco sobre cuidado paliativo com essa pessoa e ela fala, nossa, eu não tinha ideia. Não sabia, né? Até mesmo a questão, né, o que é, né, a eutanásia, o que gira em torno da eutanásia, quais são as minhas opções. Né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa fazer muito eu falo que o que é combinado não é caro. Logo no começo do relacionamento, sem dúvida nenhuma, é alinhamento de expectativas. Então, mas isso é comunicação. E é alinhar e alinhar e realinhar todas as sessões, todas as vezes que a gente se vê, todos os encontros. Mas isso você. Mas e o colega? E o colega, você acha que ele não dá opção? Como você falou, isso eu gosto muito. Ele precisa saber das opções. Isso é o cumprimento do dever de informação. Exato. E o cliente não tem essa opção porque ele não sabe. Exato. Mas ele não sabe, o cliente. Por quê? Porque o veterinário escolheu não falar ou porque o veterinário também não sabe? Na minha opinião, muitos veterinários não sabem. E a gente não aprende na faculdade, Sim, por exemplo, a conduzir um caso de morte natural. Você não aprende. Mas como assim conduzir me explica. Morrer naturalmente. Na medicina, é o normal. Ninguém eutanasia pessoas Sim, no não Brasil. pode, Né? Supostamente. Mas não se pode. Não, Na veterinária, a gente tem o respaldo. da eutanásia. Exato. Não vou entrar no mérito da discussão, porque acho que não cabe. Mas Fica para um próximo episódio. Fica para um próximo. Eu acho que é válido. Sim, Mas uma excelente ideia. é um subterfúgio, muitas vezes. A eutanásia, ela passou a ser a continuidade de um processo. E não mais a morte natural. Então, se eu for pensar hoje, talvez mais animais, assim, em cuidados veterinários, óbvio, não generalizando,
Mas os que estão em cuidados veterinários, os que estão internados, os que estão sendo acompanhados por algum médico veterinário, quantos desses animais morrem naturalmente? Sendo conduzidos dessa forma. Porque o problema é que eu acho que o veterinário nem sabe dessa possibilidade. Tá, aí você levou para o campo da eutanásia. Mas e os procedimentos invasivos que deveriam ter sido evitados? Será que o veterinário pensa, eu tenho que fazer porque o cliente assumiu o risco? Existe uma coisa que a gente sempre... e isso é uma pergunta que me fazem eu dou aula para... Isso é difícil, né? Para pós E de polêmico. cuidado paliativo, mas eu brinco que eu levo a palavra do cuidado paliativo para outras áreas, né? Então, eu dou aula para intensivista, anestesista, onco, para a gente, obviamente, falar de cuidados paliativos em outras áreas. E a pergunta que me fazem é essa, né? A grande questão é que a gente foi treinado a olhar para a doença. Sim. Então, quando eu olho para um câncer, por exemplo, e eu tenho a possibilidade cirúrgica, não de cura, mas eu tenho como fazer uma Sim. cirurgia, eu não penso muitas vezes na consequência dessa cirurgia exatamente. Eu penso em tirar da frente. É imediatismo. É não olhar para quanto de qualidade de vida eu estou entregando para esse paciente. Então, quando eu falo que cuidado paliativo muitas vezes é não fazer, é isso. E por isso que eu falei que eu ia segurar a tua fala que você falou no início. Que eu falei, isso vira um corte. É um não fazer. Então, o veterinário está preparado para isso? Porque isso esbarra numa falha no dever de informação, onde esse cliente vai para o processo para falar, ninguém me falou do cuidado paliativo. Se eu soubesse, porque aí colocou na mesa e morreu. Ou então... Ou tirou um pedaço, né? E o animal... Ou ficou debilitado. E ele, puxa, se eu soubesse que existia isso, eu tinha dado uma sobrevida para ele com qualidade. E, normalmente, essa reclamação, vamos dizer assim, ela só vem quando ele descobre que existiam outras opções, mas isso de maneira posterior. Por isso eu estou perguntando para você, porque em vários momentos eu me vejo, como eu trabalho com várias áreas, e às vezes a área até da oncologia, como você citou, eu falo assim, Renata, qual é o limite? Eu falo, o limite é técnico. Então, se você tá vendo, não adianta depositar isso, cuidado, gente, não dá para depositar isso na conta do cliente, não. Exato, eu falo que não é o terço do cliente. Não é a conta do cliente, é você que tem que virar e falar assim, esse animal eu não opero, seja por um problema da cirurgia ou da anestesia. E aí tem que dar para esse cliente uma outra opção. Exatamente. Mas será que chega? Existe um termo no cuidado paliativo que a gente chama que é obstinação terapêutica. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Obstinação terapêutica é você fazer tudo que está à sua mão. Mas entenda que eu estou falando aqui da doença. Sim. Não do paciente. Eu não estou olhando para o paciente. Então, quando eu faço tudo que está a me dizer, hoje, eu posso entubar um animal e deixar ele em ventilação mecânica. Sim. Qual é o bem que eu estou fazendo quando eu faço isso? Um animal que está num estado que a gente chama de estado ativo de morte, né? Geralmente tem padrões e a gente aprende a enxergar esses padrões na pós. Eu sondar um animal para forçar a alimentação no momento desse. Quando o corpo naturalmente deixaria de comer. A gente faz algo invasivo. Parece bobo, né? Porque a gente estava falando de cirurgia, fazer um animal se alimentar no momento em que ele não deveria se alimentar faz muito mais mal para ele do que... Nossa, é polêmico, hein? Isso é polêmico. É super. E olha, eu vou te dizer que para mim é uma das decisões mais difíceis. Quando você indica para o tutor que não vamos fazer a alimentação forçada. Ou seja, não faz a sondagem esofágica para introduzir alimento. E aí, ele não morre à míngua? Ele morre melhor. Porque você, quando força uma alimentação, você tem consequências disso. E o trato gastrointestinal já está em estágio ativo de morte. Então, a identificação desse momento é a técnica. É a técnica. O que pode ser difícil. É muito. O não fazer. É difícil. É difícil. E aí, eu escuto muito assim, ou do tutor, ou do colega veterinário, tá, mas quando eu sei? Oferece. Tem aquilo que o cachorro, que o gato amam de paixão, aquele sabor, oferece para ele nesse momento. Você não mas vai isso no animal internado?
num animal internado. Ah, mas isso, meu Deus do céu, a gente não está preparado para isso, Carol. Isso é muito polêmico. Porque eu pergunto para você, difícil. Quem vai avaliar você também sabe disso? Vamos supor que vai para um processo. É muito difícil. Você já pensou isso num processo? Falou assim, você não sondou quando todo mundo teria sondado. Por que você deixou o meu animal morrer de fome? Eita, vamos para o mais polêmico ainda. Eu posso não entubar um animal. Nossa, meu Deus, eu tenho que estudar isso. Eu posso não entubar. Eu não sei. Na medicina, para você ter uma ideia, bom, você tem essa ideia, obviamente, que existe um termo, sim, né, em que recusa entubar. Pode ter lá, olha, tudo que eu quero, o que não quero que faça no meu momento, sim, ou de morte, ou que eu não possa responder por mim. Na veterinária, a gente tem essa aula dentro do cuidado paliativo. Que legal. Pode ser registrado em cartório, a gente sabe que não existe... Ele não tutela direitos, né? E tá. Mas, dentro do prontuário, isso já seria válido. Lógico. Como um desejo do tutor. Eu não quero que o meu... Porque eu não tenho uma indicação. Sim. Ele sofre de um problema crônico e no momento em que ele entrar numa angústia respiratória, eu não tenho um benefício desse animal ser entubado. Então, você tem que escolher não entubar. E assim como não reanimar também. Assim como não reanimar. E não faz parte do terço do tutor essa responsabilidade. Não é assim, e aí, entuba ou não entuba? Gente, imagina, eu brinco na aula. Mas eu falo imagina isso. o médico perguntando sobre a sua mãe. E aí, entuba ou não entuba? Meu Deus do céu, não é justa essa pergunta. Porque, na verdade, o médico ele vai fazer aquilo que ele acha o mais correto. O cliente, se sinalizar nesse sentido, obviamente, tem que ver se é possível aceitar. É o que eu falo, a recusa... O técnico é nosso. É lógico, porque esse direito de recusar do cliente não é absoluto. Exatamente. Então, eu não posso recusar qualquer coisa porque eu sou a dona da conta. Não. Exatamente. Então, vocês que vão determinar... E isso eu falo muito para os alunos, porque a gente tem um problema sério em relação a isso... do pulso, do que é técnico. Mas é muito difícil. O veterinário tem muita dificuldade de se colocar, de se posicionar. Muitos falam assim, mas ele não pode falar isso porque ele está pagando a conta. Eu falei, não funciona desse jeito. Senão você vai atuar, muito provavelmente, de forma imperita. Exatamente. Sob a justificativa que o cliente pediu. Isso não vai te eximir de responsabilidade. Então, ainda são vários assuntos muito recentes para a medicina veterinária. E você agora colocou um assunto extremamente difícil dentro desse contexto que já é complicado, que é de uma recusa, onde esse animal não vai ter aquilo que 90% Exatamente. faria. Gente, mas isso é assunto para a gente amadurecer e trazer... de maneira pontual para falar só sobre ele. Dá para a gente fazer uma coisa só, por exemplo, só da internação, né? No momento de... Que é um momento mais delicado. Inclusive, a gente tem o não internar. Então, a possibilidade de não internar. Não ir para o hospital. Vai ficar em casa. Exato. Desde que isso... Mas isso certamente é ponderado, né? Porque senão não faria o menor sentido. Lá num dos princípios fundamentais, lá do Código de Ética de vocês, está dizendo que vocês não podem exercer a medicina veterinária de nenhuma forma que cause dor e sofrimento. Vocês têm que evitar a dor e sofrimento. Os princípios fundamentais são as coisas mais importantes. Então, se você está dizendo como veterinária que ele pode ir para casa, é porque você está garantindo que esse ir para casa significa que ele não está sofrendo. Ou que ele vai sofrer menos. Dentro do cuidado paliativo, a busca dele é reduzir ao máximo o sofrimento do paciente. É isso, o cuidado paliativo. Então, às vezes você pega... por isso que ele não é uma foto, né? Dificilmente você faz cuidado paliativo com uma fotografia. Aquele animal que veio já num estado ativo de morte, a gente faz muito pouco por ele. Porque eu tenho que entender que é um filme. Né? A vida dele é um filme. Esse animal, ele nunca esteve internado, ele nunca foi para um hospital, ele é um gato. Ele detesta aquele ambiente. O quanto de sofrimento para dar o quê? Algo injetável? Para colocar eles numa ventilação. O quanto de sofrimento eu imputo num animal, num estado desse, num ambiente hostil, do que em casa. A gente tem, por exemplo, estudos que mostram o quanto a parte ventilatória, o quanto respirar se torna pior num ambiente de tensão. Nossa. Só pelo estresse crônico. Tirar esse animal dali E ajuda. O gato, ele já é mais por isso que eu dei o estressado. exemplo. O gato é um exemplo importante. Mas você acha, disso. depois eu já tenho a resposta, né? Mas eu vou fazer porque está na nossa rota. Você acha que a classe está realmente preparada
para, não digo nem falar, mas colocar em prática isso que você está falando sobre cuidados paliativos, dar a opção para o cliente? Eu acho que não. Você acha que não porque eles não conhecem ou porque não acreditam? Eu acho que ainda é um caminho, assim, a ser percorrido, né? Tem uma questão de, sim, a gente tem uma formação muito forte nessa questão do vou curar, não vou perder. Sim. E a pessoa que acredita muito nisso, ela realmente não vai querer cuidado paliativo na vida dela. Entendi. Né? Nem indicar isso, porque é algo que é incompatível. Incompatível. Vai bater ali nos valores da pessoa. Isso. Então, isso é algo que eu acho que depende muito de um caminho, às vezes, de tempo, de vivência, de muitas coisas que não são, né? Não é uma pós, não é uma virada de chave. E existe uma questão que aí, mais uma vez, a gente vai entrar numa polêmica, né? Que é assim... como eu falei, a gente depende de muita técnica, de muito conhecimento para não fazer. Então, eu preciso ter muita consciência do que eu deixo de fazer e do que eu estou indicando para esse paciente. Eu não posso fazer isso baseado em falta de conhecimento. Que aí eu entro no mesmo problema que eu já vejo na eutanásia. Que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer e indicam a eutanásia como uma possibilidade, como se fosse uma possibilidade terapêutica, né? Uhum. Tá no leque das possibilidades. Então, o meu medo do cuidado paliativo virar farofa, né? Virar, assim, algo que todo mundo faz. Acho que para chegar lá tem que ser muito bom profissional. Precisa de um caminho, né? Você precisa peitar, muitas vezes, decisões de colegas. Isso. Vai ser árduo o caminho. Vai. É doído. Vai ser árduo o caminho. Doído. E é complicado mesmo, porque isso gera atrito, isso pode até gerar processo do colega contra você. Eu vejo mais possibilidades de processo entre colegas do que com o cliente final. Isso é bem complicado. Porque... Por divergência, porque você colocou um posicionamento diferente do dele. Sim. Porque você, às vezes, é procurado como uma segunda opinião dentro dessa situação do cenário do animal, né? Isso pode gerar, obviamente, vocês vão colocar isso de maneira ética, mas pode gerar percepção de conduta irregular por parte da equipe de cuidados paliativos. Nossa, mas eu não imaginava que a gente ia derivar tanto e tanta coisa polêmica. Uma coisa legal... Eu achei que era zen, mas não é. Não é, tenso. Tenso? É tenso. Denso e tenso. A gente fala uma coisa que, assim, você não faz cuidado paliativo sozinho. Não se faz. Tá. Por quê? Nada adianta um paciente que passa lá comigo em cuidado paliativo precisar de uma internação e a internação não entender de cuidado paliativo. Tudo que eu fiz, as desprescrições que eu fiz, mais uma polêmica, né? Aquele paciente que toma remédio há trocentos anos, a gente entra num momento em que a gente desprescreve. Porque a qualidade de vida dele vai ser maior sem abordagens diárias, medicamentosas, aquele medicamento não faz mais sentido, não tem mais ação, tem várias coisas aí. Tecnicamente, eu tenho que estar respaldada. Mas eu conheço locais que já tem o profissional lá que atende... Aí é a minha rede de relacionamento. Aí o lugar apoia. Exato. Aí é legal. Aí acolhe. Isso. Eu vou indicar um oncologista para cuidar do meu paciente que esteja consciente. Não precisa ter após, obviamente, ainda. Sim, sim. Um dia, quem sabe, a gente chega nesse ponto. Tomara. Mas que tenha uma abordagem paliativa, que entenda do que eu estou falando. Entendi. Quando eu falar, não vai fazer, não vai amputar, não vai tirar a mandíbula, entendeu? O meu único receio é que depois de tudo isso eu falo assim, nossa, a Carol quer tirar o nosso trabalho, né? Porque a gente estudou para amputar a pata, para tirar o tumor. E você está aqui dizendo que em muitos momentos pode ser que você não, os cuidados paliativos, que isso é desnecessário. Ou talvez possa ser necessário, mas seria melhor uma outra opção, o cliente decidir, Sim. né? Existe uma coisa que a gente chama de cirurgia paliativa. Por exemplo, uma amputação pode ser. Eu posso não ter uma amputação visando a cura, mas aquela pata ficou grande, pesada, tem muita dor. A dor do câncer, muitas vezes, ela se torna incoercível. Nossa. Quando você tira, você consegue manejar, por exemplo, o quadro de dor. E aí eu entro na questão do sofrimento. Eu tiro o animal do sofrimento, fazendo uma cirurgia Sim. que não é para cura. Sim. Então,
Olha que delicado muito, que é. E você entende quanto técnico eu preciso ser para estar respaldado nessa... Olha, eu estou indicando para um onco, mas eu sei que é um... Normalmente eu não sei, eu peço a indicação, eu peço para conversar, né? Porque eu acho que a gente tem que ser bem humilde em relação a cada área. Mas é Lógico. isso. É não operar, não E mais, a habilidade para comunicar para esse cliente que ele vai submeter uma cirurgia. A gente sabe, medicina veterinária, na maioria das vezes o dinheiro sai do bolso. E ele vai saber que vai fazer a cirurgia, vai amputar, vai ser difícil e não vai ter cura. Isso, eu acho que é ainda o mais complicado de tudo, porque a gente está falando entre vocês e para o cliente. Mas eu falo uma coisa que, assim, as pessoas os alunos me perguntam, porque a gente, na veterinária, também tem dó do bolso do cliente. Sim, né? Sim, isso é um outro problema. Mas não vou indicar, porque aí o animal vai morrer daqui a 2 meses. Eu falo, gente, então, se fosse a sua mãe. Exatamente. Se fosse o seu filho, e você chegar, e o médico chegasse e falasse assim, se a gente fizer essa cirurgia, eu não vou dar tempo de vida. E olha que tem estudos que mostram que sim, a gente dá. Né? Com cuidado paliativo você dá tempo também, mas não é esse o foco. Mas a gente dá 2 meses de qualidade de vida para uma despedida, não tem preço. Não tem preço. E o cliente tem só que optar, sendo algo ético, sendo algo técnico. Tudo conversado. É isso, lógico. Nossa, assim, é isso, é comunicação. A pessoa vai saber dos caminhos. É uma grande habilidade que vocês têm que desenvolver, por isso você falou que metade da pós era só de comunicação. O que você espera, Carol, para daqui a 5 anos? Se você já está há 13, já está há 4, né? Especialista. Especialista a gente não pode falar, né? Especializada. O que você espera para daqui a 5 anos nessa área? Eu espero mais colegas. Eu brinco que eu falo que essas primeiras turmas de pós, elas são como sementes, né? E a gente vai ser jogado ao vento para justamente levar o conhecimento do cuidado paliativo. Nesse momento, eu me vejo muito mais nesse papel. Hoje, eu faço muito mais isso do dar aula, de levar o cuidado paliativo para os outros médicos veterinários entrarem em contato, pelo menos pela primeira vez, com esse tema, do que, de fato, a interface com o cliente. Né? O meu papel com o cliente, ele é pequeno, se for pensar no tudo, nas sementinhas que eu já aspergi por aí. E eu acho que daqui 5 anos, o que eu vou ter, eu pensando em mim, egoisticamente falando, é que eu vou ter mais colegas com um networking importante para indicação, né? De cliente. Você pode passar com esse onco aqui que ele vai entender o que a gente está fazendo. Você pode passar com esse ortopedista. Essa é uma coisa que eu quero chegar lá. Ortopedista, ele não vai operar, ou ele não vai fazer. A gente vai... Porque eu não tenho o conhecimento técnico de todas essas áreas. Eu preciso desse conhecimento. Lógico. E eu preciso que essa pessoa fale a mesma língua. E aí o cliente vai ter acesso a isso. Exatamente. Acho que daqui a 5 anos teremos, eu espero, menos eutanásias. Pode ser, mas a eutanásia já está aqui reservado para ser um assunto individual, para a gente só falar sobre ela, que é bastante polêmica. Acho até que a gente tem que colocar mais gente na mesa. É legal falar que não tem nada a ver ser contra. Não. O cuidado paliativo não Todos os meus contra. animais fizeram eutanásia, todos. Não tem, exatamente. É todos. só a forma, sim. Lá no finzinho, como é feita. Eu quero agradecer demais. Eu realmente fiquei surpreendida. Assim, em alguns momentos a gente prevê. Eu não previa nada do que você falou, do que você expôs. Realmente foi uma aula para mim. Obrigada pela sua competência, a sua forma didática de esclarecer isso. Eu acho até para cliente isso deve ter sido muito produtivo. E parabéns também pelo teu perfil, que você fala que você não é zen, que você está fazendo o seu papel muito bem, porque se for comparar a mim, eu me considero uma pessoa extremamente estressada e muito raivosa. E as pessoas acham que eu sou isso ou pior. Então eu não consigo nem perto do que você está fazendo. Se você pelo menos está conseguindo expor diferente, que é a nossa percepção, que você é uma pessoa zen, uma pessoa bem resolvida, parabéns. Eu acho que seus clientes devem ter muitos benefícios nesses tratamentos que você desenvolve, sua equipe e os seus alunos também, né? Que você é professora, você dá aula. Então, Carol, muito obrigada. Um beijo nas crianças, no Uber. Te espero para um próximo, já é minha convidada. Acho até que a gente tem que colocar mais gente na mesa, até num suporte aí na questão emocional para falar de eutanásia. E
Agradeço quem está assistindo. Fica o convite para o próximo episódio. Não percam. Vocês são sempre muito bem-vindos. Façam seus feedbacks. A gente tem interesse em saber o que vocês acharam. Se tiverem dúvida, vão lá no meu Instagram, que eu estou sempre à disposição. Obrigada, gente. Até o próximo.